A gente vai agora falar do Vascão da Gama, né? Torcida feliz da vida, tem que estar mesmo. E aí a parada é com você, Breno Monsef. Vamos lá, eu trouxe 2 detalhes pra gente relembrar. E aí, é claro, nessa época de fim de ano vão começar as especulações de nomes. Ontem e anteontem a gente tá falando muito sobre a diretoria de futebol, né? Quando ontem veio a confirmação do Lúcio Barbosa da demissão do Paulo Brax, que não vai seguir pro ano que vem na montagem do elenco para a próxima temporada. E aí vale também a gente lembrar que ontem à tarde o Abel Braga, que também trabalhava, né? Ainda trabalha na diretoria de futebol, mas ele falou que vai sair, que ele não vai continuar, porque quem levou, né, o Abel pro Vasco foi o Paulo Brax, e aí o Abel falou que não seria, até em nível de gratidão, de cavalheirismo, de honra pra ele continuar no Vasco depois da saída do Brax. Palavras do Abel ao GE ontem à tarde, então o Abel também vai sair. Nesse sentido, a gente levantou ontem 2 nomes, o Alexandre Matos e do Rodrigo Caetano. O Lúcio Barbosa, que é o CEO, quer fechar isso rapidamente. Por quê? Nomes que estão deixando o Vasco, ou pelo menos estão com contratos por se encerrar nesse fim de ano. Alex Teixeira, Sebastian Ferreira, Gabriel Dias, Ivan, o goleiro, Zé Gabriel, Maicon, Paulo Henrique, Robson Bambu e Rossi. Então, peraí, eu vou pedir pra você ir repetindo. De novo. E aí, porque eu e o Gabriel, a gente vai dar a opinião nome por nome. Vamos lá. Alex Teixeira. Pra mim, pode ir embora, pra você. Renovou basicamente por contrato da Série B do ano passado, que tinha de metas, e ele acabou renovando. Sebastian Ferreira. Tchau, 3 vezes, tchau. Gabriel Dias, que não teve ritmo esse ano, não jogou. Também, acho que poderia ir. Fim de ciclo. Ivan, goleiro, também não jogou. Porque o Léo Jardim. Mas esse eu manteria. O Léo Jardim jogou as 38 rodadas. Posso dar uma sugestão? Libera o Ivan e busca um outro goleiro. Porque assim, me pareceu que o Ivan não conseguiu em nenhum momento nem dar uma ameaçada. Mas é um bom goleiro. Não, é um bom goleiro. O Léo Jardim ficou 20 jogos pendurado e não tomou nem um terceiro cartão amarelo. Ainda bem, cara. Sabe qual é a minha sugestão? Vasco buscar um goleiro mais experiente pra você dar uma equilibrada com o Léo. Assim, nada impede do Léo ter um momento de baixa na próxima temporada. E você ter um goleiro mais experiente pode ser interessante. Tá, além do... Não, pode continuar. Além do Ivan, Zé Gabriel. Esse eu manteria. Que virou titular absoluto. Pra não falarem por aí que a gente não muda de opinião. Esse era um cara que até algum tempo atrás eu não entendia. No início do ano ele tava renegado, ele ia ser liberado. E eu me lembro que você trouxe, quando o Vasco tem a primeira boa sequência com o Ramon Dias, você traz a notícia de que o Vasco já tinha começado a realizar a movimentação no sentido de renovar. E na época eu falei, estão se empolgando com uma sequência do Zé Gabriel, já estão de repente fazendo um movimento precipitado, espero o campeonato acabar. E assim, o Vasco esperou o campeonato acabar e foi a melhor coisa, porque eu acho que o Zé comprovou a essa altura, e eu dou meu braço a torcer sem problema, e ele é uma peça útil hoje pra elenco. Eu concordo. Não pode ser o titularíssimo, né, Zé? Não, eu acho que não é um cara pra ser titular nesse meio campo do Vasco pro ano que vem. Mas ele é extremamente importante dentro do grupo. Eu acho que uma composição de elenco legal poderia ficar. Então vamos lá, Alex Teixeira, Sebastian, Gabriel Dias, Ivan, Zé Gabriel, Maicon, zagueiro. Esse eu manteria. Virou titular absoluto esse também. Esse aí, acho que queimou uma língua de uma galera. Um ponto, a gente falava ontem sobre até respeito em tratar os profissionais, que também são profissionais, como a gente também é, né? Os torcedores também, cada um tem a sua profissão. O Maicon, conversando com pessoas do Vasco, ele veio claramente com um contrato como se fosse assim, de experiência. Contrato de 5 meses. Ele veio em julho até o fim do ano pra ver o que dá. E virou titular absoluto, né? Então o Maicon também tá nesse bolo aí. Paulo Henrique, lateral direito, também tá na lista. Eu manteria. Posso dizer? Eu buscaria um bom lateral direito no mercado. Com você, exatamente. Ficaria com o Paulo Henrique pra ser a minha composição e daria um jeito de negociar o Puma, que é um lateral que o Vasco acabou de comprar, o investimento foi alto. Eu acho que dá pra vender o Puma num valor razoável. Ele deve ter um bom valor de mercado, até porque ele não tá mal, não tá bem no Vasco, não teve uma sequência tão regular, mas ele tá sempre na seleção. Isso, querendo ou não, valoriza o passe do jogador. E o Vasco vai querer fazer um dinheirinho também, né? Não vai só comprar, vai querer vender algum jogador. Eu acho que essa pode ser uma boa movimentação. Você reforça com a chegada de um novo jogador e vende o Puma. Bom, por enquanto a gente tá concordando em tudo. E aí faltam 2 nomes na lista. Robson Bambu, zagueiro. Eu deixaria embora, com todo respeito ao Robson. Você não seguraria o Bambu, não? Não. Liberaria o Bambu. Liberaria. E o Rossi, E você, atacante? liberaria o Bambu? Liberaria, com certeza, sem nenhum problema. E fechando a lista, Rossi, atacante. Cara, esse é um nome que eu tenho uma interrogação absurda, sabia? Porque é um cara que tem uma entrega, assim, é um dos caras que mais
se entregam em campo. Seria mas ele bom ver o Rossi não encerrou o ano de maneira legal. Depois da pré-temporada, se ele vai conseguir se preparar fisicamente no início do ano. Eu acho que seria interessante. E além da oscilação técnica, a parte física do Rossi. Pois é. É isso que me incomoda. E não é de hoje, né? O Rossi, ele tem alguns problemas de lesão na carreira. E isso aqui me deixa mais na interrogação. Eu até acho que pra iniciar a temporada, iniciar um novo projeto, partindo daquele princípio que o Vasco não vai mandar todo mundo embora e contratar um time novo, valeria a pena de repente. E o Rossi comprovou naquela sequência inicial dele que ele pode ser útil numa Série A. Coisa que eu duvidava, tá? Quando o Rossi chega, eu me lembro que nesse ponto a gente discordou na época. Que você falou, gostei. E eu falei, cara, não gostei muito não. E queimei minha língua, porque o Rossi foi extremamente importante. Tem alguns pontos aí nessa campanha que vão muito na conta do Rossi. A gente vai lembrar do Vasco e Fluminense, atuação excepcional do Rossi, mas essa parte física que me deixa na dúvida. Será que vale a pena? Agora é o que o Breno falou, pré-temporada pode ajudar o cara nisso. E na reta final ele não tava bem. E não tá, aí caiu a qualidade técnica contra o também. Grêmio então, cara. Mas assim, eu acho que a oscilação técnica, ela infelizmente, ela é natural. Ela pode acontecer. E o Rossi não é nenhum gênio da bola, né? Ele vai ter os momentos dele de baixa. Agora, a parte física é o que me deixa mais preocupado. Então, esses 9 jogadores não é lista de dispensa não, tá, gente? Essa é a lista de jogadores com contratos se encerrando e até poderiam já assinar pré-contratos ou contrato a partir de janeiro com outras equipes. Por que isso é importante? Eu falei do diretor de futebol, só pra gente fechar o noticiário, porque eu lembro que no ano passado eu trouxe valores apurados, né, de investimentos previstos da 777. Aí teve gente até que falou, pô, mas é muita grana, é isso tudo mesmo? Bom, esse ano e no ano passado os valores que eu apurei tinham se confirmado. Ano passado 190 milhões e esse ano 120 milhões. No ano que vem é o maior investimento desse primeiro ciclo de 4 temporadas da 777 à frente do Vasco. 270 milhões. É muito dinheiro. Óbvio, gente, não vai ser tudo pra contratação. O Vasco não vai montar um time de galácticos com essa grana toda. Mas boa parte dessa grana pode ser investida na contratação de jogadores. E o Lúcio Barbosa, que é o CEO, ontem na entrevista que ele deu, ele prometeu investimento pesado. Então, desses primeiros anos, é o maior ano, 270 milhões de investimentos no clube. Isso tirando reforma do estádio de São Januário, que vai acontecer também, né? Pelo que tudo indica. Enfim, pagamento de salários, investimento também para contratação. Boa parte dessa grana deve ser e pode ser utilizado para a contratação de atletas. O Vasco vai ter aí a oportunidade para se reforçar pro ano que vem, Azevedo. Tá certo. Bom, o fato é que fica uma expectativa muito grande do torcedor com relação a 2024 pelo que aconteceu em 2023, né? A gente já cansou de falar isso aqui, teve um aporte financeiro pesado e a gente falava sobre a grana que foi aportada no Vasco, não foi, né, utilizada da maneira como o torcedor esperava, tanto é que o Vasco brigou até o final para não cair. Ao mesmo tempo, a gente tem que fazer uma análise que você já falou isso aqui também. O Vasco brigou até a última rodada para não ser rebaixado. Só que eu não vi o Vasco com um time inferior ao do Corinthians, ao do Cruzeiro. O do Internacional é um pouco melhor, mas também não é tudo isso. Então, assim, alguma coisa deu errado no conjunto, né, cara? Eu não sei se foi a questão do Barbieri no início. Que sirva de lição, né, Gabriel? Eu acho que foi uma soma do trabalho ruim do Barbieri com uma primeira movimentação na janela de transferências que não foi adequada. Claramente o elenco ficou com uma defasagem muito grande, o perfil das contratações também. O Vasco foi muito nessa de eu vou contratar gente jovem pra fazer dinheiro e nem sempre o jogador jovenzinho vai dar um resultado inicial muito rápido. Por exemplo, o Orediano, você gasta um dinheiro, eu acho que vale a pena, né? Não é porque o garoto não deu certo esse ano que ele não vai dar certo nunca mais. Só que aí o cara não dá certo e ele não tem aquela bagagem pra te sustentar no momento de pressão. E a cobrança no Vasco é absurda. E aí você tá jogando no Vasco, né, Azevedo? Ele tava no Vélez, assim, eu sei que é um clube tradicional na Argentina, mas chega aqui uma pressão muito grande, cara, pra lidar num Vasco que fica subindo e descendo de primeira divisão. Então eu acho que esses erros afundaram um pouco a campanha do Vasco. E parte desses erros foram corrigidos no andamento do campeonato, quando o Vasco faz uma segunda janela bem legal, já ainda no comando do Paulo Brax. Só que eu acho que dessa vez a 777 já se antecipou, ela não perdeu tempo. Acabou o campeonato, no dia seguinte o Vasco já anunciou que vai buscar um novo executivo. E eu acho que é por aí, cara. Dinheiro tem, a gente tá recebendo a notícia de que o aporte vai ser pesado de novo, só que dessa vez o Vasco já tem um elenco razoável. O Vasco foi o 7º colocado no segundo turno. 7º colocado. Eu sei que não avalia o campeonato
separando o primeiro turno do segundo turno. Sim. Mas é impossível a gente não fazer essa leitura, porque o Vasco se reforçou muito de um turno pro outro. Então o Vasco hoje tem time, tem um baita de um treinador e vai ter dinheiro de novo pra gastar. Então o primeiro passo é acertar na contratação do executivo pra chegar um cara que domine bem o mercado e que traga essas boas peças. Não tem como a gente cravar o que vai acontecer no que vem, mas eu estou extremamente animado e por isso eu estava apavorado com a possibilidade de um novo rebaixamento. Porque o Vasco de outros tempos, o Vasco sem dinheiro em caixa, subir ou descer, claro que fazia diferença. Mas quando não descia, também não existia, né, Azevedo? Aquela luz no fim do túnel. Era Vasco contratando jogadores medíocres, jogadores de nível técnico baixo. Agora não, Azevedo, tem dinheiro. Não é possível, o Vasco ia cair com dinheiro em caixa. Isso que mais me doía na situação do Vasco. E quando o Vasco ficou, eu falei, pô, agora sim, vamos lá. Que o Vasco corrija a rota, gaste bem esse dinheiro pra 2024 e aí a expectativa de uma temporada muito boa. O Fabiano Rezende. Hoje o Bruno Azevedo está com a cara boa, recuperado. A alma voltou pro corpo. Voltou sim, viu, Fabiano? Rapaz, esse negócio de jogo 9h30, o jogo acaba muito tarde, né? A gente sai com uma carga de adrenalina lá no alto, até chegar em casa, tomar um banho, descansar e no outro dia já tem que estar aqui de manhã. Então eu vou falar uma situação particular aqui depois do jogo em São Januário. Não, cara, eu saí muito tenso de São Januário, muito tenso mesmo. Foi dar uma relaxada. E aí eu fui beber uma cerveja pra... Cara, claro. E fiquei... Eu saí de São Januário, era depois de 1h da manhã, né? E fiquei até umas 3 horas ali perto de São Januário bebendo uma cerveja pra dar uma relaxada, cara. Que relaxada, melhor pós do Rio de Janeiro na Barreira. É verdade. É verdade. O Antunes tá dizendo aqui, o Rossi não é desconhecido. Já esteve no Vasco, é bom jogador. Estava sem jogar, fora de forma, se lesionou, foi escalado machucado e agravou a lesão. Não é craque, mas é importante. Vai ao fundo. Ele gosta muito de linha de fundo, cruzar, chutar. Jogador agudo, né? Acho que é importante pro elenco, sim. Azevedo, você no segundo gol do Vasco, você teve um piripaque. Você parou, ficou olhando, meio longe. Você tá bem? O coração tá bem? Resistiu bem? Isso que importa. Valeu, galera. Fábio Vascaíno, São Gonçalo. Valeu, um abraço, irmão. É capzinho, né, irmão? Final de ano, né? Porque 2024 vem aí. O Carlão tá aqui. Boa barca. Abel rala. Lembrem-se, com o investimento alto, esses jogadores não terão brecha. Só ficaria o LD. O Gabriel Dias, talvez? O lateral direito? Ou o Paulo Henrique? O Paulo Henrique, ele é o lateral direito. Tentaria o goleiro do Santos. Com grana, o Vasco pode trazer jogadores bem melhores, espero. Olha aí, esses times rebaixados, você pode ali tentar pescar alguém, cara. Pô, o Santos tem um goleiraço, hein, o João Paulo. Fazer uma pergunta aqui, você acha que algum vascaíno gostaria de ter o Soteldo no Vasco? Eu acho que aí não vai ter clima, não. Imagina ele e o Medel dividindo o vestiário depois que o Medel mandou na concha da madre dele. É melhor... Deixa quieto. Eles adoram. Eles gostam muito. O Jonatas está por aqui. Azevedo, quais seriam as peças para serem vistas para reposição no Vasco em 2024? Então, a gente já falou de lateral direito, acho que a gente concordou que o Vasco, de repente, precisa de um outro jogador. Eu acho que na zaga, Medel e Maicon formam uma dupla interessante, mas vamos combinar também que são 2 jogadores mais velhos. Eu acho que vale a pena buscar um jogador mais jovem ali pro setor. Eu acho que o Vasco vai precisar de volante. O Zé Gabriel foi titular por muito tempo e eu não acho isso o ideal. Mais um jogador criativo pro meio de campo. As pontas, Azevedo, o Vasco ficou dependendo do Peck e do Rossi. A gente sabe que o Peck é limitado, muito, né, é bom, mas é boa composição de elenco. O Rossi tem os problemas físicos. O Vasco precisa de jogadores pros lados. O Orediano ainda não embalou. Eu acho que um bom reserva pro Verrete. Estamos falando aí de inicialmente, de repente 5, 6, no máximo 7 jogadores pro Vasco dar mais um salto de qualidade. Tá certo. Um abraço ao Dilson Vascaíno. Tá aqui, Bruno, que comemoração maravilhosa de você com o Cantarelli no gol do Vasco. É isso, né? Me chamo Leonardo Damasco, morador de Maricá, vascaíno. O que vocês acham aí do Ferreirinha e do Paulinho? Seria meu sonho de consumo pro Vasco da Gama. Mas, como os dois vão jogar Libertadores ano que vem, acho pouco provável. Pois é. Ferreirinha, quem outro que ele falou? Paulinho. Paulinho. O Paulinho do Atlético? Esse aí seria excelente, né, cara? Quem não queria o Paulinho, né? Que não vai rolar, né? Mas seria... De contratação. Ele falou do Ferreirinha também. Acho que é um bom jogador. Sim, oscilou bastante nos últimos anos no Grêmio, mas pode ser uma boa opção. Pois é.